Olá pessoal, vamos continuar aqui com as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, um conceito muito importante para a teoria marxista é o conceito de ideologia. E é muito importante, pessoal, porque o Marx foi um dos primeiros filósofos a dizer que existe uma barreira entre a realidade, ou seja, aquilo que o mundo é, e como a gente interpreta esse mundo. Ele vai apontar que existe uma distorção da realidade que é produzida pela elite, né, pela classe dominante, para justificar, para legitimar, para manter as relações sociais. Então vamos ver aqui, ó. Ideologia, o que é? Aí para a esquerda, ó. Um sistema de ideias para legitimar o status social, ou seja, uma forma de explicar por que a sociedade é dividida em classes ou em grupos diferentes. Partindo do princípio que todos os seres humanos são iguais, por que alguns seres humanos, por que algumas famílias, por que algumas pessoas estão em uma situação mais privilegiada do que a outra, ou então estão em melhor situação do que a outra? O que socialmente explica isso? Então, é uma forma de legitimar. Então, por exemplo, lá na Idade Média, o nobre, ele dizia que era nobre porque a sua família seria importante e proprietária de terra, e assim ele justificava o seu status social. Bom, linha aqui do meio. O que é? É uma explicação da realidade criada para iludir e para enganar. Então, ainda nesse mesmo exemplo, o nobre dizia que o mundo, né, os sacerdotes criaram uma explicação dizendo que Deus organizou o mundo do jeito que ele é. Logo, se o nobre nasceu nobre, o plebeu nasceu plebeu, é porque o mundo, porque Deus assim quis. Ok? Durante o sistema capitalista, ele vai dizer, o Marx vai apontar que a burguesia aponta que defende a chamada meritocracia, ou seja, as pessoas mais aptas, mais competentes vão prosperar e enriquecer, enquanto aquelas menos aptas não vão. Então, ainda que se reconheça o nascer em famílias diferentes, de acordo com a ideologia burguesa, basta a competência para que o indivíduo se destaque e ascenda socialmente. Ali na direita é uma forma de consciência forjada para alienar as multidões. O que é alienar? Nesse sentido, enganar, é colocar um véu diante dos olhos. Então, seria uma forma de garantir os interesses das classes dominantes. Então, quais seriam os três laços gerais da ideologia? O primeiro é a anterioridade, ou seja, o que é? Que é o estabelecimento de valores pré-determinados. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o errado, o que pode e o que não pode. De acordo sempre com os interesses da classe dominante para manter o status. Aqui no meio, ó, a generalização, que é tomar interesses particulares como interesses gerais. Então, de acordo com a visão da burguesia, o homem só deveria ascender socialmente de acordo com a sua competência, e ele só ascende socialmente de acordo com a sua competência. No entanto, quando a gente vê na prática, de acordo com Marx, muitas pessoas enriquecem ainda mais pelo fato de já nascerem em uma família rica, enquanto pessoas que nascem em uma família pobre têm mais dificuldade de ascender socialmente porque têm menos acesso. Bom, outra questão importante é o que ele chama de lacuna, que se chama de ocultar a origem das ideias, fazendo crer que elas são naturais. Veja, por exemplo, a desigualdade. Então, a ideologia liberal do século XIX diz que os homens são, de fato, desiguais. Isso é uma realidade que não se muda. Por isso que existem os mais competentes e os menos competentes. No entanto, olha só, perante a lei todos são iguais. Então essa é uma forma de você mascarar
a realidade, mascarar o que o Marx e o Engels chamam de relações sociais, que são relações para eles de base econômica, de produção. Ou seja, já que o ser humano produz aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Elas determinam o comportamento do indivíduo porque o indivíduo ele está, abre aspas, preso à classe social a qual ele pertence originalmente. Então, para o Marx, a sociedade é mais importante que o indivíduo. Então, ela limita a liberdade dos indivíduos, na medida em que nem todo mundo, ainda que queira, consegue, por exemplo, ascender socialmente. Então, há uma estrutura social que favorece um conjunto de pessoas, uma classe, e há um conjunto de estruturas sociais que dificultam ou impedem para outras classes. E como as relações sociais são relações de produção, é importante saber por que elas existem. Porque, de acordo com Marx, o ser humano é incapaz de produzir tudo o que necessita. Então, eu, por exemplo, não consigo produzir roupa, calçado, carro e assim por diante. Então, as pessoas se especializam e trocam mercadorias. Eu, vendo conhecimento, ganho dinheiro, compro comida. E o outro que vende comida e assim troca por dinheiro e assim por diante. Então é um sistema de trocas, ok? Esse é o mercado. Mas para a gente entender a sociedade capitalista, entender mais especificamente o conceito de mais-valia, a gente tem que entender também o valor que é imposto a uma determinada mercadoria. A mercadoria ela pode ser decomposta em duas formas de valor, dois tipos de valor, que é o valor de uso, ou seja, o quão importante determinado objeto é. Só que esse valor de uso ele varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, um taxista, para ele, um computador de última geração é menos importante do que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com tecnologia da informação. Então, o valor de uso para o taxista de um computador de última geração é um valor muito baixo, ou, em alguns casos, até nulo. Enquanto para esse mesmo taxista, o carro tem um valor de uso muito importante, porque é o que ele utiliza para sobreviver. Então, como não é possível colocar todos os produtos, todas as mercadorias no mesmo nível, é importante se estabelecer um valor de troca. Ou seja, quanto um computador vale para que eu possa comprar. Então, é uma forma de decomposição da mercadoria. Então, como eu não consigo comparar o trabalho humano, não consigo comparar, por exemplo, quanto um técnico de informática teria que trabalhar para poder pagar uma corrida de táxi. Porque eu também não teria como estabelecer a importância de uma corrida de táxi para o rapaz da informática e assim por diante. Então, o que eu comparo para estabelecer um valor de troca? É o trabalho humano. Quanto mais trabalho envolvido em uma determinada mercadoria, mais cara ela é. Por isso que, por exemplo, um computador custa mais do que 10 quilos de carne. O computador não é possível, você não consegue se alimentar do computador. No entanto, ele é mais caro do que a carne porque tem mais trabalho envolvido, desde o trabalho intelectual para pensar o computador, né, o software, até o trabalho manual para montar o hardware. Então existe todo um conjunto de trabalho envolvido que torna um objeto mais caro do que o outro. A força de trabalho na sociedade capitalista, ela em si é uma mercadoria. Ou seja, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho no mercado e ganha em troca um salário. E é justamente esse fato que faz com que surja a mais-valia. Para o Marx, a mais-valia é a diferença entre entre a riqueza que o trabalhador produz e o salário que ele ganha, em troca da mão de obra que ele está vendendo. Então, por exemplo, um trabalhador de uma fábrica pode ter a capacidade de produzir
durante um mês, digamos que 200 sapatos. E o dono o dono da empresa vende cada sapato a R$ 50. Então, chega no fim do mês, esse trabalhador ele ganha R$ 1.000. Toda a diferença entre a riqueza que ele produziu e o salário que ele ganha se chama mais-valia. Então, essa diferença explica por que o dono da fábrica enriquece mais, numa maior velocidade, enquanto o trabalhador enriquece em uma menor velocidade. Sem dizer que o trabalhador, no sistema capitalista, também é um consumidor. Então, é uma forma de você manter o ciclo dentro de uma determinada classe social. Bom, a infraestrutura a gente já explicou, que é aquela base material, aquela base concreta da vida. Então, ela está relacionada com a produção necessária para a sobrevivência dos indivíduos. É muito importante, Marx ele aponta para a gente prestar atenção que a sociedade ela cria as necessidades que é em uma quantidade superior à qualidade. Então, quanto mais o ser humano se desenvolve tecnologicamente, mais necessidades ele acaba precisando. Então, quanto maior a tecnologia, maior a necessidade de insumos, por exemplo, para trabalhar com aquela tecnologia de pessoas, de produtos e assim por diante. Então, essa necessidade sempre crescente, essa qualidade, essa quantidade e essa qualidade sempre, a qualidade nem sempre crescente, mas a quantidade cada vez mais crescente faz com que as forças produtivas se desenvolvam. Então, por que as fábricas, por exemplo, iniciaram no setor têxtil? Porque a necessidade de vestir era maior do que a capacidade de produzir roupas. Então, a gente vai ver que houve um incremento tecnológico justamente nessa parte. Bom, as desigualdades sociais entre aqueles que possuem e que não possuem os meios de produção é o que para Marx dá origem ao processo revolucionário, ou seja, a briga entre classe dominante e a classe dominada faz com que os modos de produção se alterem ao longo da história. Bom, terminamos por aqui, continuaremos no próximo vídeo.